Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva, aqui pelo nosso canal Palavra Viva. Vocês podem já estar aqui se inscrevendo, deixando aí também o joinha de vocês e também compartilhando com o maior número de pessoas possíveis. Nosso programa está aqui toda semana trazendo um tema para nós meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós iremos tratar do tema Batalha Espiritual. Batalha Espiritual. Nós vamos primeiro rodar a nossa vinheta e depois nós vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. Bem, estamos de volta e nós vamos pensar hoje sobre esse tema da batalha espiritual, né? Nós, cristãos, acreditamos, com base na palavra de Deus, nesse assunto, mas não da maneira como muitas pessoas pensam, né? Existem pessoas que gostam de aumentar a história e até mesmo inventar histórias sobre esse assunto. E nós vamos hoje observar esse tema à luz da palavra de Deus, para que nós possamos ter mais clareza e possamos agir de maneira correta, de acordo com a palavra de Deus, no que diz respeito à batalha espiritual. Mas então, vamos primeiro ouvir aí os nossos patrocinadores, e logo em seguida pensar com vocês aí o texto de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 24. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941, 12 99192 5941. Serralheria Venâncio, para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção, lancheiros! Produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, estamos de volta. E sem me esquecer aqui também, quero que você se inscreva no canal MQ Podcast. MQ Podcast. Nós lá nesse canal também passamos lá de 100 inscritos. E se você ainda não é inscrito, faça esse favor a você mesmo e se inscreva lá no nosso canal. Toda segunda-feira e sexta-feira nós temos o conteúdo inédito lá, né? Os nossos podcasts. Estamos numa série lá na segunda-feira falando das igrejas da Ásia Menor. Na sexta-feira seguindo conteúdo das lições bíblicas da CPAD desse trimestre, falando sobre os ataques à Igreja de Cristo. E eu gostaria muito que você fosse lá e se inscrevesse no nosso canal e participasse, interagisse lá com a gente, que é sempre muito gratificante. Eu quero aqui também mandar aí meus parabéns para minha mãe. Hoje está fazendo aí mais um ano de idade, aí ficando mais jovem. Está ficando mais jovem, hoje dia 17 de agosto, exatamente hoje, 17 de agosto, está aí fazendo mais um aniversário. Eu quero mandar aqui os parabéns, que Deus continue abençoando grandemente. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Texto de Efésios, capítulo de número 6, os versos 10 a 24, né?
10 a 24, 10 a 20, nós vamos meditar mais precisamente. Eu vou fazer a leitura do texto conforme nós formos fazendo a exposição aqui. Então, deixe-me começar aqui a pensar com vocês sobre esse assunto. Porque o que acontece? Só quando nós falamos sobre esse tema, batalha espiritual, nós corremos dois perigos. Nós estamos sujeitos a correr dois perigos. O primeiro deles é subestimar o inimigo. É subestimar o inimigo. É partir do pressuposto que nós não estamos num contexto de batalha espiritual. Isso é muito perigoso. É desacreditar que estamos vivendo num contexto de batalha espiritual. E por subestimarmos, não levarmos em consideração, isso deixa o terreno, inclusive para o inimigo, cada vez mais o quê? Poderoso. Isso fortalece, isso dá poder ao nosso inimigo. Porque se nós desacreditamos na sua existência, até mesmo no seu poder de influência no contexto ao qual nós estamos inseridos, pode acontecer de nós sermos aí pegos de surpresa, nós sermos colocados numa situação um pouco complicada. O outro perigo é superestimar o inimigo, que é o que geralmente mais acontece. É o que mais acontece. Uns subestimam, não dão crédito, não dão vazão, desacreditam. Outros atribuem a tudo ao diabo. Tudo ao nosso adversário, o inimigo das nossas almas, Satanás. Furou o pneu do carro? Diabo. A conta do cartão de crédito estourou? Diabo. A luz acabou? Diabo. Aconteceu lá um problema na família? Diabo. Nem tudo é o diabo. Tem coisas que é o diabo. Há interferências, sim, do inimigo em muitas situações, mas há coisas que não é. Muitas vezes o pneu do carro furou porque estava careca. O cartão de crédito lá estourou a conta porque você não sabe usar o cartão de crédito, tem sabedoria para isso. Tem problema lá na família porque tu é um contendeiro, não tem nada a ver com o diabo. Embora Satanás goste de uma contenda, mas tem coisas que não é o diabo. Às vezes o diabo é a própria pessoa. O diabo é o próprio indivíduo que fica procurando contenda, fofoca, intriga. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes estamos superestimando o inimigo. Inclusive, certo autor, ele chega a dizer que as pessoas até mesmo inventaram demônios para certas áreas. Por exemplo, inventar demônios da luxúria, demônio das drogas ou demônio da ira. E na melhor das hipóteses, um exemplo de mal, né, de ênfases mal colocadas. Na pior, uma ilustração de como a desculpa, o diabo levou-me a fazê-lo, tornou-se a teologia prevalecente de uma subcultura cristã que busca desesperadamente bodes expiatórios. Ou seja, quando eu digo que tem um demônio da luxúria, da ira, das drogas, eu estou terceirizando o que? As minhas responsabilidades. Eu estou colocando a culpa num terceiro. Estou responsabilizando a outro. E às vezes não tem nada a ver com o diabo. Às vezes é o camarada, é a moça, que é sem vergonha, né? Que vive uma vida imoral. O outro é porque se deixou levar por más companhias, entrou nas drogas, não tem nada a ver com o diabo. São escolhas, decisões. É a ira, não, a pessoa tem um temperamento explosivo, não tem domínio próprio, é culpa do diabo. Quer dizer, isso é um meio de culpar, de tirar a culpa de mim e colocar no diabo. Tudo é o diabo. E eu não sou culpado de nada, eu sou um santo. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, nós corremos esses dois perigos: subestimar e superestimar a questão do nosso inimigo. Mas vamos aqui compreender algo brevemente. Existe
uma hierarquia no mundo espiritual, celestial. Porque vocês sabem que nós, né, lá, deixa eu até aproveitar aqui para ler Colossenses, capítulo 1. Diz que Deus criou mundos visíveis e invisíveis. Colossenses, capítulo 1, verso 3 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele para a ele. Ou seja, Deus criou mundo espiritual e mundo material. O ser humano participa de ambos, tanto o mundo material como espiritual, porque nós somos corpo e alma, ou corpo e alma e espírito, dependendo da teologia que você adota. Quer dizer, nós temos um entendimento, uma realidade espiritual e material. Por isso que existe uma interferência no mundo material por meio de questões espirituais, porque nós temos a origem e temos um contato com o mundo espiritual. Deus é espírito, por exemplo, né? Deus é espírito. E no mundo espiritual, né, existe uma certa hierarquia. Por exemplo, lá no topo nós temos quem? O arcanjo Miguel, que é considerado o general do exército de Deus, né? Quando você pesquisa sobre o arcanjo Miguel nas escrituras, você encontra 4, 5 passagens que tratam especificamente dele, e você o vê como general, como um anjo guerreiro, que guerreia, que luta, que peleja, ok? Ele é um anjo de guerra. Abaixo dele nós temos quem? Gabriel. Nós temos Gabriel, que é o anjo que assiste diante o trono de Deus, que é o anjo que traz as respostas de Deus em relação às nossas orações. Por exemplo, ele falou com Daniel, ele falou com José, com Maria, e ele é aquele responsável por trazer respostas das nossas orações. Ele assiste diante de Deus. Abaixo dele nós temos quem? Nós temos os serafins. Os serafins são descritos lá em Isaías capítulo 6, como você também vê lá em Apocalipse capítulo 4. Que possuíam 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E nos ensinam muito a respeito da adoração, porque 24 horas por dia eles estão diante do trono de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles nos ensinam muito sobre a adoração. Nós temos abaixo dos serafins quem? Os querubins. Os querubins, que são aqueles que sustentam o trono móvel de Deus. Por exemplo, lá no livro de Ezequiel, é descrito, por exemplo, a fisionomia de um querubim. Se nós víssemos um querubim hoje, provavelmente nós fugiríamos. Correríamos 30 dias sem parar, não dormiríamos de luz apagada. Por quê? Porque eles possuem 4 rostos. 4 rostos. Rosto de boi, de águia, de leão e de homem. Então, se você visse lá um querubim, provavelmente você sairia correndo. E quem que era querubim? Você está lembrado de quem era querubim? Satanás. Satanás era um querubim ungido. Por exemplo, os querubins também protegiam a árvore da vida, lá em Gênesis. Eles estavam responsáveis para proteger a árvore da vida. E Satanás era o quê? Um querubim ungido. Isso é interessante de nós pensarmos para você ver quão arrogante, prepotente era Satanás. Porque lá no topo você tem quem? Arcanjo Miguel, Gabriel, serafins e os querubins. Quer dizer, ele não era nem classe 1. Ele não era nem classe 1. Não. Ele estava lá na metade do caminho. E ele queria fazer o seu trono acima do trono de Deus. Para você ver quão terrível é a soberba. Por isso que a Bíblia diz que
Deus resiste aos soberbos e a soberba precede o que? A queda. Satanás queria um trono acima do trono de Deus. Ele não era nem na hierarquia celestial o top one, mas ele queria o quê? Fazer o seu trono acima do trono de Deus. E eu acho isso curioso, porque lá em Apocalipse tem um texto que eu gosto muito, que mostra para nós que Satanás não tem todo esse poder como muitas pessoas pensam. Porque alguém pode pensar que existe uma disputa entre Deus e Satanás, Jesus e Satanás, o Espírito Santo e Satanás, como se fosse um cabo de guerra, como se fosse um jogo de futebol, 2-1, 3-2, 4-5. Não existe isso, essa disputa. Satanás é uma criatura, como qualquer outra. Não existe disputa de poder, de autoridade. Não, nada disso. Nada disso. Lutero vai dizer que Satanás é um cachorro na coleira e ele só vai até onde Deus permite. Ele não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é somente o nosso Deus. Isso é tão verdade que lá em Apocalipse capítulo 12, vai dizer que houve batalha no céu. Houve lá, vocês sabem, a batalha no céu. Verso de número 7 diz: e houve batalha no céu, Miguel, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Preste atenção, quando houve batalha no céu, quando Satanás quis se impor no céu, quis fazer o seu trono acima do trono de Deus, quis elevar-se mais do que todos, Deus não se moveu do trono. Jesus, nem o Espírito Santo. Deus não ficou irritado, não passou nervoso. Não, ele mandou chamar um assistente. Ô Miguel, vai lá resolver essa treta aqui pra mim. Resolve essa situação aqui. E sabe quem que precipitou, quem expulsou Satanás do céu? Foi Miguel. É por isso que lá no Novo Testamento, Jesus, dizendo aos seus discípulos, disse: não fiquem impressionados, porque alguns foram lá e expulsaram demônios. E os demônios saíram e eles voltaram felizes, saltitantes. Aí Jesus diz para eles: mas eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Vocês estão impressionados com isso? Fiquem impressionados é que o nome de vocês estão escritos no livro da vida, porque essas coisas são nada. São nada. Isso é o que acontece na minha vida e na sua vida. Lá no livro de Daniel havia uma resposta de Deus. Gabriel tinha uma mensagem a transmitir, mas o príncipe da Pérsia estava impedindo. Gabriel mandou um WhatsApp pro céu. Falou assim: olha, tem uma treta aqui, eu tô conseguindo passar a mensagem. Gabriel não é anjo de guerra, mandou a mensagem para quem? Para Miguel. Miguel veio, pelejou, abriu passagem. Quer dizer, quando existem lutas, pelejas no mundo espiritual, quem peleja por mim, quem peleja por você é Miguel e os seus anjos. E da mesma forma como ele prevaleceu em relação a Satanás e seus anjos lá no céu e os lançou da terra, ele assim age na minha vida e na sua vida nos dias atuais. De modo que abaixo dos querubins nós temos quem? Os anjos. E a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daquele que os teme e ele os livra. Quer dizer, o crente, o salvo, o lavado, o remido no sangue de Jesus, eles estão o quê? Protegidos. Os anjos estão acampados ao nosso redor. Nós não estamos desprotegidos. Nós não estamos desprotegidos. Nós temos o céu inteiro trabalhando, pelejando, guardando a minha vida e a sua vida. Como nós temos demais termos usados, como que eu li aqui em Colossenses, referindo-se ao mundo espiritual, como reinos, tronos, dominações, principados, potestades. Então essa é a hierarquia do mundo espiritual, do mundo celestial. Mas vamos lá. Diante desse fato, nós precisamos o quê? Conhecer o nosso inimigo. Afinal de contas, o inimigo contra quem estamos
lutando nessa batalha. Afinal de contas, contra quem nós estamos pelejando? Quem é o nosso opositor, nosso adversário? Quem é aquele que está contra mim e contra você? Nós precisamos conhecê-lo. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10, verso de número 11 a 13 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Então, contra quem estamos lutando nessa peleja? Contra quem nós estamos lutando nessa batalha espiritual? Primeiro, é um inimigo invisível. É um inimigo invisível. O nosso adversário é espiritual. Ele é espiritual. O que significa que somente sendo espiritual nós iremos conseguir lutar com ele. Se você não for um crente espiritual, você já perdeu essa peleja, você já perdeu essa guerra, você já perdeu essa batalha. Porque não tem como eu lutar de forma carnal contra um inimigo espiritual. Como não tem como eu lutar contra um inimigo carnal de maneira espiritual. Eu tenho que entender quem é o meu inimigo para que eu possa lutar na mesma dimensão e realidade que ele. Preciso ter isso claro na minha mente. Ter discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito. Se você não tem esse discernimento do Espírito, você perde a batalha. E o nosso inimigo, ele é invisível, ele é espiritual. Portanto, se você não é um crente espiritual, se você não tem uma vida espiritual, se você não tem um relacionamento com Deus, você está propenso a perder essa batalha. Segundo, é um inimigo maligno. É um inimigo maligno. Existem pessoas aí, e existe até uma série na Netflix, né, chamada Lúcifer, que retrata, que pinta, que distorce a verdadeira imagem do diabo. Coloca lá um diabo que diz a verdade, sendo que o diabo é o pai da mentira. Coloca lá um diabo que faz o bem, quando na verdade ele veio para roubar, matar e destruir. Coloca-se lá o quê? Uma distorção bíblica sobre a verdadeira imagem do diabo. É bem verdade também que o diabo, como muitas pessoas pensam, não é essa figura pitoresca retratada na Idade Média, com chifre, com rabo, com pelos, com unhas de lobisomem, com tridente. Não tem nada a ver com isso. Ele se transfigura em anjo de luz. Ele não vem feio, ele vem bonito. Ele é uma criatura espiritual. Ele é maligno, mas ele é atrativo, ele é atraente. Ele não vem de forma horripilante, ele vem de forma sutil, bela, agradável. Ele vem, ele se veste de roupas, ele se comporta da maneira agradável, que as pessoas se aproximem dele, não o inverso, que as pessoas fujam dele. Nós temos que tomar cuidado com isso aí, porque às vezes você pensa que o diabo não, ele vai vir de forma sutil, ele é astuto. E ele é maligno, a Bíblia chama ele de diabo, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão, Abdon, que é destruidor, Apolion. E o seu intento é o quê? Roubar, matar, destruir. Ele sabe que já está sentenciado à perdição eterna e quer levar consigo homens e mulheres junto com ele para o inferno. Então não se deixe enganar pelas imagens que estão pintando o diabo. Ele é maligno. Ele não quer o meu bem, ele não quer o seu bem, ele não quer o bem da sua casa, ele não quer o bem da sua família, da sua igreja, da sua empresa. Ele quer destruir.
Ele é maligno. Terceiro, é um inimigo astuto. Astuto, né? Alguns desses medonhos, ardis, malignos estratagemas são confundir a mentira com a verdade de forma a parecer plausíveis. Citar, ou melhor, citar erroneamente a escritura, disfarçar-se em anjo de luz, induzir seus ministros a fazer o mesmo, aparecendo ser apóstolos de Cristo, arremedar a Deus, reforçar a crença humana de que ele não existe, entrar em lugar onde não se esperava que ele entrasse, e acima de tudo prometer. O homem que por meio das más ações pode se chegar a obter o bem. Ele é o que? Astuto. Ele é astuto. Então não subestime em hipótese alguma o diabo. Não subestime de forma alguma o diabo. O diabo é astuto. O diabo é esperto. O diabo não brinca em serviço. Ele é astuto. Ele vem de forma sutil. Ele não vem de forma a assustar. Ele vem de forma a agradar. E tem gente que não se deixa perceber. Se você não é espiritual, se você não tem o Espírito Santo, se você não tem discernimento do Espírito, você confunde o diabo com Deus. Você confunde a voz do diabo com a voz do Espírito Santo. Se você não tem discernimento do Espírito, você se deixa capturar pelas astutas ciladas do diabo. Ele é ardiloso, ele é esperto. Lembra lá, o livro de Êxodo é um bom exemplo tipológico para falar o quê? De batalha espiritual. Satanás, lá, representado por Faraó, ele fez propostas a Moisés e ao povo de Israel. Fez propostas. E Satanás é especialista em fazer propostas, porque ele é astuto, ele é ardiloso. Ele faz uma proposta aqui, faz uma proposta lá. Você olhando de fora parece que é a melhor coisa do mundo, mas não é. Mas não é. Quarto, é um inimigo persistente. Persistente. Quando você pensa em Satanás, você pensa em um inimigo que não desiste à primeira tentativa. Ele é persistente, ele não vai desistir na primeira tentativa. Ele vai insistir. Ele é insistente, ele é persistente. E outra, ele não vai usar a mesma jogada. Não, ele vai mudar a estratégia, mas ele não vai desistir. Não pense que ele vai tentar você uma única vez. Se ele não tentou nem Jesus uma única vez. Adão e Eva lá, no Éden, você acha que eu e você, nesses dias, ele não vai tentar? Ele vai tentar, ele vai fazer propostas. Ele vai fazer convites. Ele vai colocar cascas de banana para você escorregar. Ele vai colocar armadilhas. Ele é esperto, ele é persistente. Ele vai usar todo o seu potencial, todo o seu artista, toda a sua inteligência para nos levar à queda, para nos distanciar da vontade de Deus. Quinto, ele é numeroso. Aqui fala o quê? De potestades. Fala o quê? De um inimigo que não veio o quê? Sozinho. Eles trabalham em equipe. E ainda Jesus diz que os filhos das trevas são mais o quê? Unidos, mais organizados do que os filhos da luz. Eles trabalham de forma cooperativa, integrada. Não existe desunião no reino das trevas. Existe desunião talvez no meio do povo de Deus. Mas nas trevas não existe não. Não existe contenda lá não. Lá eles trabalham em equipe. Por quê? Porque eles têm um único propósito. Destruir a vida do povo de Deus. Destruir a minha vida e a sua vida. Eles trabalham em equipe. Eles não são onipresentes. Satanás não é onipresente. Só Deus tem esse atributo. Mas existe lá alguém ao derredor, procurando a quem possa o quê? Tragar. Tá observando você de manhã, de tarde, de noite.
Está observando se você está orando, se você está lendo a Bíblia, se está indo na igreja, se está tendo comunhão com os irmãos. Ele está observando. Ele está olhando os seus pontos fortes, ele está olhando os seus pontos fracos. Ele está estudando você para atacar você. E pense muito bem, ele só vai atacar você nos seus pontos fracos. No dia que você estiver vulnerável, que você estiver o quê? Tranquila, e ele vai vir com um ataque. Porque ele é persistente. Ele quer te destruir. Por isso que a gente não pode dar o quê? Lugar para o inimigo. A gente não pode dar brecha para o inimigo. A gente tem que o quê? Se manter fiel. Ele é numeroso. Sexto, é um inimigo oportunista. Oportunista. Ele é aquele que age de maneira a se locupletar. Por exemplo, alistamos a seguir algumas dessas interferências do diabo na vida do povo de Deus. Ele furta a palavra do coração. Ele semeia o joio no meio do trigo. Ele opõe-se ao pregador. Ele intercepta a resposta às orações dos santos. Ele oprime pessoas com enfermidades. Ele resiste à obra missionária. Ele atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para o perdão. Ele usa a arma da dissimulação. Ele usa a arma da intimidação. Ele age na disseminação de falsos ensinos. Ele ataca a mente dos crentes. O inimigo é o oportunista. Ele é oportunista. Ele chama a mentira de verdade e a verdade de mentira. Ele é enganador. Ele é enganador. Não subestime o inimigo. Não subestime o inimigo. Só que diante esse inimigo com tantos atributos, como que nós lutamos contra ele? Como nós guerreamos contra ele? Como nós vamos vencer essa peleja, essa batalha? Então vamos aqui observar o equipamento que nós precisamos para essa batalha, que se encontra aí em Efésios 6, versos 14 a 17, que dizem assim: estai, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos lá. Primeiro, o cinturão da verdade, né? O cinturão era aquela peça da armadura do soldado romano, por exemplo. E ela era fundamental porque ela segurava outras ferramentas. Ela segurava outras peças da armadura. Cinturão da verdade. Essa é a primeira armadura, é a primeira peça da armadura que o crente deve estar usando para vencer o maligno, para vencer o diabo, ou seja, andar na verdade. Andar na luz, como ele na luz está. Não deixar brechas, penumbras, escuridão na nossa vida. Não, nós somos cristãos. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu não posso ser uma coisa dentro de casa, outra coisa na empresa, outra coisa na vizinhança. Não, eu tenho que ser alguém que anda na verdade. Eu tenho que ser como Jó. Jó, a Bíblia diz, o próprio Deus testificando a respeito dele, dizendo, ele é um homem reto. Retidão é o que você é diante dos homens. É um homem íntegro, é o que você é quando ninguém está por perto. Isso é o quê? Quem anda na verdade. Quem anda na verdade é a mesma pessoa no particular, é a mesma pessoa no público. Anda na verdade. E Satanás, ele quer atingir a vida do crente quando ele não vive na verdade. Porque ele é o pai da mentira. E ele vai acusar a mim, ele vai acusar a você, o papel dele. Ele está lá 24 horas por dia me acusando e te acusando. E se você não anda na verdade, ele tem motivos para lhe acusar. Segundo, a couraça da justiça, né? Essa peça da armadura feita de metal,
que cobria o guerreiro do pescoço ao peito. Esse é o símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. Deixa eu ler com vocês aqui, rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a couraça da justiça protege o quê? Essa área vital, que é o nosso coração. A Bíblia diz que coração enganoso, mais do que todas as coisas. Jesus diz, lá em Mateus 15, que é do coração que procedem o quê? Os adultérios, os homicídios, o falso testemunho, tantas coisas. Mas o novo nascimento, o encontro que nós tivemos com Jesus para a salvação, ele nos dá um coração regenerado. A circuncisão acontece no coração, é na raiz. A justiça de Cristo, a obra de Cristo, a justificação pela fé, acontece no amago do nosso ser, naquilo que mexe com as motivações da nossa vida, que nos faz ser quem somos, para que então nós possamos nos tornar uma nova criatura, para nos tornarmos de fato uma nova pessoa em Cristo Jesus, não por méritos humanos, mas pela graça, pela bondade e misericórdia do Senhor, a couraça da justiça, a justiça de Cristo, pela fé, não pelas obras. Terceiro, calçado do Evangelho, né? Quando ele fala o quê? Da sandália, né? O soldado romano aí, ele usava uma sandália com cravos na sola para lhes dar segurança e agilidade na caminhada e corrida para lugares escarpados. Somos embaixadores do reino dos céus na terra. Somos ministros da reconciliação. Isso é interessante porque esse calçado dava agilidade para que em lugares que talvez fossem escorregadios ou em lugares que fossem difícil de acesso, nós pudéssemos avançar. Soldado em meia guerra pudesse avançar com segurança. E conforme o soldado vai avançando, ele vai avançando com o quê? O evangelho da paz. Ele vai avançando com o quê? Pregando a palavra de Deus, conquistando novos territórios e povos para o nome do Senhor. Porque a arma que nós usamos é diferente. A bandeira que nós carregamos é outra. A mensagem que nós carregamos é outra. Enquanto o inimigo quer trazer destruição, enquanto o inimigo quer trazer divisão, quer trazer tantas coisas malignas, nós guerremos contra ele. É aquele texto que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém, às vezes, não entende esse texto. Eu ouvi uma explicação muito boa sobre esse assunto. Alguém pode pensar, não, que Satanás está às portas da igreja, né? Oprimindo, apertando a igreja. Quando, na verdade, é o inverso. As portas do inferno, não as portas da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja, porque quem está avançando é a igreja. Então, quando a igreja avança, ela entra no território do inimigo e ela diz, agora quem reina aqui é o Senhor Jesus. Quem reina aqui é o Senhor Jesus. Quarto, o escudo da fé. Esse escudo, ele media cerca de 1,60 m de altura por 70 centímetros de largura, ou seja, ele protegia praticamente o corpo todo do guerreiro. O escudo da fé. Para quê? Para que não venha a ser atingido pelos dardos inflamados do maligno. O crente, ele precisa estar com o escudo da fé. Porque se ele não tiver aí com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, verso 16. O que é um dardo inflamado? É aquela flecha com fogo na ponta, que você arremessa no arraial do inimigo para o que atingir todo mundo que está à volta com fogo. E o inimigo, ele é especialista em lançar dardos. Lançar dardos é uma fofoca, é uma mentira, é uma contenda.
É ele que lançando fogo no terreno do inimigo, querendo que trazer discórdia, divisão, querendo causar problemas, dúvidas no meio do povo de Deus. Se você não tiver o escudo da fé para vencer e para se proteger, você se deixa vencer pelos dardos inflamados do maligno. Quinto, o capacete da salvação. O capacete protege o quê? A cabeça, o cérebro, a sede daquilo que dirige a nossa vida. O crente que não entendeu o que é a obra de Cristo, o que é ser uma nova criatura, o que é ser salvo, ele está sem o capacete da salvação. Qualquer coisa pode atrapalhar a sua batalha, a sua luta. Lembra de Golias? Davi lançou uma pedrinha. A pedra atingiu uma fenda que havia no capacete de Golias. Aquilo serviu para que ele tombasse, deixasse-o vulnerável a ponto de Davi pegar a espada do próprio Golias e retirar a sua cabeça. Se você não está com o capacete da salvação, vão atingir você, você vai cair, você vai perder a batalha. Você tem que saber em quem você serve, conhecer as doutrinas da graça, entender o que é o evangelho, por que sou cristão, por que me declaro ser uma nova criatura. Nós precisamos estar usando o capacete da salvação. Tudo isso nos ajuda a vencer as batalhas, a vencer as lutas, a vencer as pelejas que se interpelam, que se levantam contra a minha vida e contra a sua vida. Como que nós dispomos de toda essa energia? Como que nós vamos, diante dessa peleja, abordar nosso inimigo? Com que energia nós vamos dispor? A energia que vem dos céus. Porque eu acho interessante porque o apóstolo Paulo apresenta o nosso inimigo, ele apresenta as armaduras, mas ele mostra de onde vem a força. De onde vem a energia para o crente pelejar contra os seus adversários. Que é o que? O verso 6 aí, capítulo 6, verso 18 a 20. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Como que nós vamos obter energia para lutar nessa guerra, nessa batalha espiritual? Tendo tempo de oração. Orando a Deus com toda súplica, como também ações de graça. Súplica é pedir, ações de graça, agradecer, adorar, bendizer, glorificar o nome do Senhor. Orar aonde? Como? No Espírito. Orar no Espírito é deixar o Espírito Santo interceder por mim, por você. E vigiar. Estar o quê? Vigiando. Quando ele diz aqui, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Porque orar apenas não basta, tem que também vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Para que essa oração alcance os propósitos de Deus, que é a pregação do Evangelho, que é o avanço do reino de Deus, que é fazer a diferença na terra. Talvez você me acompanhe até aqui, está aí passando por uma batalha espiritual. Está aqui o apóstolo Paulo me ensinando e te ensinando a como nós devemos nos portar, como nós devemos agir conforme a palavra de Deus diante de um contexto de batalha espiritual. Nós temos que saber contra quem estamos lutando. Nos vestirmos e nos revestirmos das armaduras de Deus. E buscar a energia do céu, a força que vem de Deus, a graça e a bondade que vem de Deus, para pelejarmos contra os nossos adversários, nossos inimigos. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estaremos de volta. Mais um programa Palavra Viva. Que o Senhor possa nos dar realmente da sua graça, bondade e misericórdia. Porque em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Então não se intimide diante das pelejas que estão te cercando e etc. Porque nós temos um Deus em Cristo e nós somos mais que vencedores. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.